O Vacir Fontana assume hoje à noite a presidência do Sindicato da Indústria da Construção Civil. Secretária de Educação de Criciúma confirma provas seletivas para professores ACTs para o próximo domingo. Saúde. Com a proximidade do verão, aumentam os riscos para as pessoas hipertensas. Cultura. Reabre hoje a Galeria de Artes Otávia Fontana. E no esporte, Roger Guedes em boa fase é o trunfo de Roberto Cavalo para vencer o Oeste amanhã no interior de São Paulo. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 12 de novembro de 2015. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Hoje à noite, o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Criciúma ganha um novo presidente. O Vacir Fontana assume a instituição pelos próximos 2 anos. A crise econômica e política em que enfrenta o país complica todos os setores e com a construção civil não é diferente. No entanto, os empresários observam que existe um grande potencial no ramo. O momento da crise é o momento, a crise é maior na cabeça das pessoas do que propriamente a crise. E nós vivemos realmente uma crise política, onde que os partidos não se entendem. Mas o setor produtivo está preparado, o setor produtivo já previa esse momento de desaquecimento, mas estamos trabalhando e queremos superar com criatividade e inovação para superar esse momento. Fontana oficialmente toma posse da presidência do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Sul Catarinense, a Siduscom, hoje, e sabe que tem diversos desafios pela frente. Entre estes, estão inclusos a situação da mão de obra, que é um fator que preocupa. É isso, a inovação, criatividade e momento econômico. Atuar novas práticas de gestão para nós ter um custo menor e poder encantar os nossos clientes. A mão de obra deu uma desaquecida, com isso equalizou o problema da mão de obra, e a maioria das empresas produziram métodos construtivos que não precisa tanta mão de obra intensiva. Com isso melhorou a qualidade e diminuiu também os custos. O novo presidente tem diversos objetivos diante desse sindicato, que pode influenciar diretamente para o crescimento do município. É motivar e incentivar os empresários, não só da construção civil, para que possamos desenvolver e crescer a nossa região. A secretária de Educação de Criciúma confirmou a realização das provas seletivas para professores ACTs, os contratados temporariamente. Os testes, que reúnem mais de 2.000 candidatos, serão realizados no próximo final de semana. A prova que vai definir os professores ACTs do ano letivo de 2016 acontece neste domingo e os profissionais devem se atentar a algumas orientações. A prova para os professores temporários da rede municipal de Criciúma está marcada para esse domingo. O local da prova será na Unesc, os portões serão abertos às 7h15 da manhã. É importante o candidato se atentar para que o horário de fechamento dos portões é 7h50, né? Ou 7h10 da manhã. A partir daí o candidato então não terá mais acesso às salas de aula. Os candidatos podem entrar no site e ali nós temos um quadro então descritivo com os locais das provas que serão realizadas no bloco P e nos blocos 21A e 21B, lá da Unesc, mas cada grupo já tem ali determinado qual é o bloco que ele vai prestar a prova, né? E também lá, durante o domingo, qualquer problema que o candidato tiver, ele vai encontrar a comissão responsável pelo processo seletivo de ACT e ele poderá procurá-lo. O número de inscritos é significativo. No entanto, apenas uma porcentagem desses professores podem ser chamados para realizar algumas substituições. Nós não temos um número fixo de vagas, porque o professor temporário, ele assume vagas ou de professores efetivos que estão em atividades administrativas ou pedagógicas, mas em outro local, que não a escola, ou seja, os coordenadores pedagógicos, diretores, auxiliares de direção, secretários de escola, né, orientadores educacionais, ou ele assume vagas de professores que estão em gozo de sua licença-prêmio ou
de licença saúde, né? Então, a gente pode falar em percentual, talvez 20%, 25% do corpo docente seja esse grupo rotativo e temporário. O novo formato utilizado nos últimos anos apresenta um resultado positivo. Este ano, uma alteração conforme o prazo também facilitou na organização do ano letivo das escolas e também dos professores, que já têm definido ainda este ano qual escola que vão trabalhar no ano seguinte. O que a gente vê de positivo no processo seletivo desse ano é em relação ao cronograma de datas, porque o processo seletivo ele acaba sendo realizado, foi realizado pelo menos o ano passado, no mês de janeiro, e isso atrapalhou um pouquinho as férias dos professores. E esse ano a gente conseguiu encaminhar mais cedo a documentação para a seleção da empresa que faria o processo e todo o cronograma então foi adiantado e nós vamos conseguir fazer a escolha de vaga dos profissionais que forem aprovados no período de 15 a 22 de dezembro, ou seja, os professores vão sair de férias sabendo para onde eles vão voltar em 2016 e isso vai favorecer também a participação deles em todo o início do ano, na preparação do ano letivo, que nós temos toda a recepção dos professores, as reuniões pedagógicas nas escolas, onde se faz o planejamento, e aí a gente não contava com esse professor temporário, porque ele ainda não sabia onde ele iria trabalhar. Então, isso eu acredito que vai ajudar bastante na melhoria da qualidade de ensino que a gente possa oferecer em 2016. A seguir, Dia de Cultura em Criciúma. Reabre hoje a Galeria de Artes Otávia Fontana. Com a proximidade do verão, aumentam os riscos à saúde, principalmente para as pessoas hipertensas. A reportagem é de Henriqueta Fernandes. Todo mundo conhece alguém hipertenso e nesse calor é preciso ter muito cuidado. Eu conheço uma senhorinha que mora de frente à minha casa, na minha rua, que ela, há poucos dias aí, ela passou mal, a pressão dela ficou tão descontrolada que foi preciso chamar a SAMU. Aí o SAMU veio, pegou ela, levou para o hospital e sempre a pressão dela dá essas quedas de pressão, né? E tem o meu marido também, que ele tem problema de pressão alta, mas sempre ele toma os remédios direitinho. Tem a minha menina também, que ela é hipertensa, ela toma os remédios tudo direitinho, então às vezes a pressão sobe quando não toma os remédios, né? Mas tomando os remédios, a pressão fica normal. Nivaldo, de 64 anos, descobriu que é hipertenso aos 55 anos. No momento da reportagem, ele precisou ser atendido. A pressão estava em 17/10. Ele toma os remédios regularmente, mas em horários que variam. Foi o que aconteceu hoje. Eu tomando remédio de pressão assim, não ataca não. Só não posso ficar sem tomar, de manhã cedo e de tarde. Seu Nivaldo, o senhor tem que fazer como Dona Valdívia. Ela tem dieta balanceada e faz exercícios, mas mesmo assim sente a pressão mudar no calor. Eu tirei o sal, tirei gordura, como muito verdura, tomo muita água, líquido bastante, o remédio também, faço caminhada. São essas coisas que eu faço, né? A senhora com a pressão alta em relação a esse calor, o que a senhora tem feito? As mesmas coisas, estou continuando a caminhar, evito o sol. Evito o sol, só sai bem cedinho ou bem à tardinha. Dona Hilda precisa caminhar no sol quente, faz parte do trabalho dela. Diz que sangra o nariz, tem dor de cabeça, entre outros sintomas. A técnica de enfermagem não descuida, toma bastante água. Toda hora eu tomo água. Se eu chegar perto da água, eu tomo água. E de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se eu acordar de madrugada, eu tomo água. Para preservar a saúde nesse calor, todo cuidado é necessário. Agora não se engane não são apenas os idosos e os gordinhos que podem ter problema de pressão alta ou de pressão baixa. Os magros, jovens e até crianças podem sim ter esse problema. Os sintomas de quem está variando a pressão por conta do calor são muitos.
É preciso distinguir os da pressão alta e baixa. Primeiro, vamos aos sintomas da pressão alta. São eles: visão dupla ou embaçada, zumbido nos ouvidos, dor na nuca e dor de cabeça. Sintomas da pressão baixa: visão turva, boca seca, sonolência. De acordo com o médico, nesse calor é preciso ter cuidado redobrado. Ele influencia bastante no bem-estar de quem sofre de pressão baixa ou alta. Quando perceber os sintomas, deve ir imediatamente ao médico. A variação de temperatura tem sido exagerada. E isso, para quem tem uma tendência a ter uma pressão mais baixa, a onda de calor faz com que a pressão daquele indivíduo se torne mais baixa ainda. E ele tem... O primeiro sintoma é que vai desmaiar. E o que fazer nesse momento para quem tem pressão baixa? Repouso, procurar um local, se ele estiver na rua, procurar um local na sombra, elevar os membros inferiores um pouco para que a circulação se recomponha e procurar um serviço médico o mais próximo possível. E em caso de pressão alta pode acontecer coisa semelhante. Você pode ter um pico hipertensivo e também sentir tonteira e até cair na rua. Mas aí você tem que verificar a história dessa pessoa. Tanto para quem tem pressão alta ou baixa, fazer dieta balanceada, não exagerar nas gorduras e no sal, beber bastante água nesse calor e nunca deixar de tomar o remédio na hora certinha, são os cuidados básicos para manter o equilíbrio do corpo. A maioria das pessoas, quando tem um episódio de hipotensão, procura logo comer sal. Veja bem, não é que não deva comer, mas tem que ter cuidado, não pode comer uma colher de sal, é um pouquinho. Em alguns serviços a gente costuma fazer, provocar uma ligeira taquicardia no indivíduo, que aí a pressão dele vai subir. Essa taquicardia é através de um medicamento. Eu não vou falar o nome porque senão as pessoas vão fazer isso em casa, mas não é proibido dar um pouquinho de sal para hipotensão, mas tem que ir com cuidado. Agora vamos falar da pressão alta. Você passou mal porque a sua pressão está alta. Se você não tiver o remédio dentro do seu bolso ou da sua bolsa, você deve procurar um pronto-socorro, imediatamente. Ah, mas eu estava lá na roça, como é que eu vou fazer? Procure algum local que você possa adquirir o seu remédio. Ou então, se você vai para um lugar longe de casa e vai demorar para voltar, leve o remédio consigo. Após um período fechado, reabriu hoje à noite a Galeria de Artes Otávia Fontana. Uma boa pedida para quem aprecia obras de arte. Depois do incêndio que atingiu 2 vezes a Prefeitura de Criciúma, o espaço que era da Galeria Octávia Burigo Gaidziski precisou, por um período, atender outros setores da administração municipal. Mas depois de 4 meses, a galeria volta a funcionar e com seu principal objetivo, expor e incentivar a arte. A gente sempre acha que a cultura é só música, teatro, literatura, mas a importância da cultura é justamente que é tudo que nos envolve, tudo que a gente vive. Então é muito importante nós termos um espaço para colocar o que os artistas têm, o sentimento do artista tem na tela. É importante a gente saber que uma obra de arte, ela tem um valor não apenas, às vezes, comercial, ela tem um valor sentimental para o artista e para quem compra. Como diria minha madrinha, que eu considero a Vera Sabino, toda obra tem seu dono, mas o dono eterno sempre é o próprio artista. A primeira exposição, depois deste intervalo, traz um tema que deixa os amantes da arte curiosos em poder conferir as obras dos principais artistas catarinenses. A exposição, Entre Linhas e Cores, vai ser inaugurada na noite de hoje. Nós temos aqui obras de 28 artistas catarinenses, é uma coletiva, são obras selecionadas. Muitas obras que estão aqui, os artistas são dos próprios artistas, são acervos dele, então eles não vendem, não vão estar à venda, mas a maioria a gente conseguiu trazer da Galeria de Florianópolis, a qual eu represento aqui em Criciúma, que é a Molduri Arte. Então, nós temos aqui a Vera Sabino, nós temos Juarez Machado, nós temos Umblick, nós temos a Cleusa Soares, o Altair Fernandes, que são daqui. E nós demos uma pincelada, de toda. Então, Entre Linhas e Cores, existe sempre uma obra de arte. Por isso, esse título que a gente conseguiu traduzir dessa forma,
Então, com certeza, vai ser uma exposição muito diferente. Nós temos desde abstrato, clássicos, natureza morta, desenhos rústicos. Então, vale a pena conferir. Vai ser uma exposição atípica para Criciúma. Pelo que eu já vi, já estudei, Criciúma tem um grande suporte artístico e futuramente a gente está realmente querendo fazer uma técnica, outras formas de projetos diferentes para dar um outro, vamos dizer assim, um outro segmento artístico na galeria. A expectativa dos organizadores com a reabertura é que todos os artistas marquem a presença nessa exposição, que traz grandes nomes da arte. A expectativa é bastante grande, a gente está convidando, fizemos uma mídia bastante intensa aqui na cidade, em toda a região, também a nível estadual, alguns artistas vão estar presentes, né, nessa exposição, justamente porque a gente trouxe o melhor da arte catarinense, de norte a sul, de leste a oeste. E gostaria de aproveitar o apoio de vocês para agradecer à Prefeitura Municipal, o Dr. Júlio Lopes, que realmente deu um apoio bastante grande para a gente poder trazer as obras da Molduri Arte aqui para Criciúma. A seguir, Roger Guedes se transforma no trunfo de Roberto Cavalo para vencer o Oeste amanhã no interior de São Paulo. Agora o esporte, um jovem jogador do Criciúma que sequer vinha sendo aproveitado nos jogos, se transformou no grande trunfo de Roberto Cavalo para a permanência carvoeira na Série B. Roger Guedes, que mudou a história do jogo contra o Botafogo e foi decisivo contra o Boa Esporte, agora quer consolidar a boa fase diante do Oeste. Ele fez um gol na goleada de 3-0 sobre o Boa Esporte. Aliás, um gol não, um golaço. Roger Guedes, que há pouco tempo nem figurava no banco de reservas, agora é peça fundamental no esquema do técnico Roberto Cavalo. Eu acho que foi um belíssimo gol, um belíssimo lançamento do Marlon para mim. É como eu falei nas outras entrevistas, né, que todo atacante quer já dominando, tirando o marcador da jogada, concluir em gol com um golaço ainda. Destaque nos 2 últimos jogos contra Botafogo e Boa Esporte, o jovem talento carvoeiro não se abalou nos momentos em que não vinha sendo relacionado para as partidas. Trabalhei sempre forte. Não estava vindo jogando antes, dos últimos 3 jogos com o Pet eu acabei jogando titular. Depois, pela uma opção de formação lá no jogo contra o Bragantino, o Luizinho Vieira me optou por botar no banco no segundo tempo. Eu continuo trabalhando forte para tentar jogar sempre titular, né? Depois de vencer os últimos confrontos, o Criciúma praticamente eliminou as chances de rebaixamento. Mas os objetivos continuam. Além de garantir matematicamente o tricolor na Série B, a vaga na Sul Minas Rio do ano que vem está sendo desejada. O presidente tinha falado até que 45 pontos chegaria, né, para se manter na Série B, mas a gente está trabalhando, o grupo conversou bastante para ganhar esses últimos jogos, para tentar ter a vaga na Sul Minas, né, que é importante para a gente, e já que não deu para subir esse ano, se manter na Série B para o ano que vem tentar o acesso. E olha que nesta reta final de campeonato, todo esforço é válido para alcançar metas, e o próximo passo é passar pelo Oeste. Esses 2 jogos foi bastante desgastante, o jogo do Botafogo entrei no intervalo, me desgastei bastante também, o jogo de ontem. 3 jogos aí, né, em 6 dias praticamente. A gente vai lutar para ganhar do Oeste lá também, eles vieram numa derrota agora, né? E a gente tá tentando ganhar os últimos jogos que faltam para se manter bem na Série B. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.